Espero que isso chegue a algumas igrejas que estão considerando isso, porque esperamos que esteja no YouTube e alguém possa pesquisar e dizer: ei, tipo essa Califórnia batizada, que evento é esse? Não estamos tentando gostar, quero dizer, acho que estou tentando gostar. That these people want to obey God. They've just been misled. Yeah. Right? I think it's awesome that they want to say, hey, people are baptized in the Bible. I want to be baptized. I want to honor God. It's I think awesome that's they're great. seeking. We're just saying like, hey, that's 80% right. You're missing the 20% of what the purpose for baptism was. Olá a todos, bem-vindos de volta ao podcast cristão. Este é o Scott, este é o Cole e este é o Foster. E hoje estamos falando sobre algo que alguém me enviou no Facebook recentemente. Eles me enviaram um artigo. Perguntou-me o que eu pensava sobre isso. E eu pensei, com esses caras, aqui, seria melhor fazer apenas um episódio falando sobre isso do que escrever basicamente um artigo de volta. Então é isso que estamos discutindo hoje. Então alguém me enviou um artigo. Esse é o título do artigo. Mais de 7.750 pessoas foram batizadas em Huntington Beach, no maior batismo em um único dia da história dos Estados Unidos da América. E diz que é 9 de maio de 2025. Mais de 7.750 pessoas foram batizadas no Oceano Pacífico, na costa de Huntington Beach, em um evento que, segundo os organizadores, marcou o maior batismo em um único dia da história da América, da história americana. É organizado pela Ocean Church e liderado pelo pastor Mark Francis. E o evento é chamado de Baptism California. O evento atraiu aproximadamente 30.000 participantes de mais de 300 igrejas do estado. Agora, quando fazemos esse episódio, não estamos tentando provocar ou ser maldosos. E, honestamente, espero que esse episódio chegue à igreja Oceanes e o pastor Mark Francis, porque gostaríamos de falar essencialmente sobre o que achamos que está errado com esse evento. Mas, essencialmente, o artigo, leremos trechos à medida que o lermos, mas, basicamente, eles dizem que acho que no ano passado, eles tiveram 6.000 batismos. E eles farão outro evento em junho desse ano. É o que? Tipo maio? Que dia é hoje? Pode ser em maio. Não importa. Sim, não importa. É em maio. Esse evento, o que é? 12 de maio. E nesse evento em junho, eles estão tentando atrair mais, você sabe, milhares de pessoas. Então, o que você diria, Scott? Qual seria a primeira coisa que lhe vem à mente quando eu lhe pergunto se isso é algo que você vê na Bíblia? Tipo, isso é algo bíblico? Ah, cara, não desse jeito que está sendo feito. Quer dizer, o batismo certamente é, certo? Quer dizer, o batismo está na Bíblia. Mas acho que algumas coisas que eles estão esquecendo. Acho que é uma maneira de dizer isso. Tipo, eles têm a parte da imagem, mas não a imagem toda. E então precisamos preencher algumas dessas peças do quebra-cabeça para que eles possam entender, por exemplo, o que estão esquecendo ou o que estão ignorando. Em primeiro lugar, acho que eles estão agendando isso, certo? Então este é um dia programado. Eles estão adiantando. Então, número 1, e é isso que vemos quando lemos a Bíblia? É isso que vemos no carcereiro de Filipos, por exemplo? É isso que vemos em Atos capítulo 2? É isso que vemos em Atos capítulo 8? Vamos começar divagando um pouco. Desculpe, sim. Não, isso é bom. Eu gosto disso. Acho que esses são bons lugares para começar. Talvez devêssemos começar cronologicamente. Vamos começar em Atos 2, certo? Então, assim como Cole, eu vou chutar para você. Então, eles estão basicamente tendo um evento onde eles têm muitas pessoas, quero dizer, milhares de igrejas, 30.000 participantes e 300 igrejas, e eles estão tendo um evento onde eles agendam e eles são batizados em uma data que eles estão propondo no futuro. Não é imediatamente. Como isso difere do que você vê em Atos capítulo 2? Bem, em Atos capítulo 2,
O que você realmente vê é Pedro e os 12 reunidos aqui. Eles esperam em Jerusalém, para que o poder viesse do alto, certo? E assim temos o cumprimento dessa profecia do Antigo Testamento acontecendo agora mesmo. Temos o início da Igreja do Senhor. Realmente temos o primeiro sermão do Evangelho prestes a ser pregado. E, de fato, no capítulo 2, do 14 ao 24, você tem essa ideia de que Pedro está trazendo esse olhar, esse é o cumprimento disso. E o que realmente acontece é que todas essas pessoas estão lá e todas o ouvem. O que ele diz no versículo 36 é: portanto, que toda a casa de Israel saiba, com certeza que Deus fez deste Jesus, a quem vocês crucificaram, Senhor e Cristo. Então, o que ele está fazendo? Ele está mostrando a essas pessoas que há algum erro nisso, que há coisas que você fez que são erradas. A Bíblia chama isso de pecado, e sabemos que todos os homens pecaram. Eles ficaram aquém da glória de Deus. Ele continua dizendo no versículo 37, quando ouviram isso, ficaram profundamente magoados. Então, essa é uma mensagem que tocou o coração dos ouvintes. E isso é algo que eu sei que precisa ser exigido sempre que estou pregando o Evangelho. Tem que ser algo que toque o coração do ouvinte. E então, depois, eles disseram a Pedro e aos demais apóstolos, homens e irmãos, o que faremos? Então, a esse tipo de resposta a esse chamado. Ok, estou vivendo em pecado. Eu sei que estou errado. Há algo que eu preciso fazer para sair dessa situação. Preciso me aproximar de Deus. Então, qual é a resposta de Pedro? Nada mais, nada menos que arrependam-se. Portanto, afaste-se dessa maldade, certo? Você tem essa ideia de que recebeu esse conhecimento. Você precisa pegar esse conhecimento e permitir que ele renove sua mente. Você tem essa ideia em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, de permitir que sua mente seja renovada pela palavra de Deus, e então segui-la, certo? E então depois sim, exatamente, e depois de fazerdes isto, cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, realmente baseado na autoridade de Cristo. E para que serve? Bem, é para a remissão dos pecados. E então, você tem essa ideia, neste artigo que estamos vendo, que eles estão batizando. Eram. Você pode ter a citação, mas era quase uma proclamação pública de fé. E não é isso que realmente vejo acontecendo no dia de Pentecostes, que eles estão tentando imitar. O que você acabou de ler, Atos 2:38, diz que expressa o propósito do batismo. Sim, arrependa-se e seja batizado em Jesus Cristo para o perdão e remissão dos pecados. Este é um parágrafo que eles têm neste artigo. Eles disseram, não sei para onde Deus quer que vamos, mas estamos preparados para o que Ele quer que façamos. No fim das contas, nosso desejo é fazer do dia de Pentecostes o dia em que o cristianismo celebra o batismo nas águas. Então, ele está basicamente dizendo que por volta da época de Pentecostes, que é 50 anos depois da Páscoa de todos os anos, queremos que esse seja o dia em que o mundo celebre o batismo nas águas. Então ele diz isso. Acho que isso acontece organicamente de vez em quando. Mas o livro de Atos, obviamente, começou com uma reunião de oração que levou a uma pregação ousada na esfera pública. E então ele diz que isso levou a uma declaração pública de fé, na qual 3.000 pessoas creram. E imediatamente 3.000 pessoas foram batizadas. Então, ele basicamente diz que 3.000 creram, o que é verdade. E imediatamente 3.000 foram batizados, o que é verdade. Sim, mas é interessante que ele basicamente, eu acho, dá credibilidade a essa ideia popular de que o batismo é apenas uma declaração pública de fé. Sabe, muitas igrejas dirão, você sabe, se inscreva no site da sua igreja. Vamos batizar uma vez por trimestre. Vamos batizar uma vez a cada 6 meses. E eles dirão que é basicamente você tornar pública a fé, ou mostrar ao mundo, publicamente, a salvação que você já tem. Isso é que ele está reforçando. E acho que o problema é que você não vê isso nas escrituras. Eles quase transformam isso em uma forma de confissão. É como se, você sabe, fosse mais como uma confissão encenada do que falada. E eles quase a veem e tratam dessa forma. Bem, eu acho que o que ele mencionou é que podemos olhar e ver o que as Escrituras dizem. Mas no começo daquele parágrafo ele disse, nosso desejo é fazer do dia de Pentecostes o dia em que o cristianismo celebra o batismo nas águas. Mas quando você olha para as Escrituras, existe um dia específico individualmente? Existe um dia no calendário em que celebramos o batismo nas águas?
De jeito nenhum, não. É sempre imediato. Sim, imediato. Uma vez que esse coração é tocado, a resposta é imediata sobre o que fazer. Sim, como vemos nos versículos 37 e 38. Sim, então naquele dia, versículo 41, e assim naqueles que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia foram acrescentadas cerca de 3.000 almas. Essa é uma ótima observação. Sim, naquele dia. Não consigo lembrar de uma única passagem sobre o batismo em todo o Novo Testamento que os faça adiar o batismo ou indique um dia específico para fazê-lo. Um dia específico ou algo assim. É sempre assim. Eles ouviram o Evangelho e creram nele. Agora eles são batizados. Seja o carcereiro de Filipos, aquele em Atos 2, mesmo com Paulo, você poderia argumentar bem. Você diz bem, Paulo começou a crer quando Jesus apareceu a ele na estrada de Damasco, mas ele não ouviu as instruções para ser batizado, até que Ananias chegou. Assim que ele ouviu isso, o que ele fez? Por que você está esperando? Não importa qual cenário, qual exemplo. Sim, porque você está esperando. Não importa onde você vá. É sempre logo depois. Bem, o que você disse em Atos 2? Em Atos 2, versículos 40, como muitas outras palavras, ele testificou. Bem, vamos aqui, antes de ir para o versículo 40, você disse 41. Naquele dia, 3.000 almas foram acrescentadas. Veja o versículo 47. Quando a Deus, e caindo na graça do povo, o Senhor acrescentava diariamente à igreja, ou seja, ao seu número aqueles que iam sendo salvos. Então, eles não faziam bem diariamente. Sim, eles celebravam o batismo nas águas em um determinado dia do ano, ou mesmo da semana. Não era domingo de batismo toda semana. Era diário assim mesmo. E aqui está a razão pela qual comecei a ler no versículo 40. Acho que esse é o problema com este artigo, e com muitas igrejas em geral. Não estou tentando fazer inimigos, só estou tentando ajudar. É isso que a Escritura está tentando nos dizer. Está tentando nos ensinar tanto quanto possível. Não que sejamos os mestres de tudo, mas é como se, olha, quero dizer, há algo que podemos destacar. Você deixou passar isso? Só queremos mostrar isso a você. Isso mesmo, sabe? Veja o versículo 40. Com muitas outras palavras, este é Pedro. Então você sabe, o versículo 38 diz, arrependam-se e todos sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E 2 versículos depois, versículo 40, com muitas outras palavras, ele testificou e exortou, encorajou-os, dizendo, sejam o quê? Salvos dessa geração perversa. Então, no versículo 41, aqueles que receberam de bom grado essa palavra, seja salvos. Aqueles que receberam de bom grado a sua palavra foram batizados. Então, quando você junta tudo isso, é claro que há muitos outros versículos, Scott menciona Atos 22, 16. O propósito do batismo no Novo Testamento era que esse fosse o momento culminante, quando fisicamente você mergulha na água espiritualmente, Deus remove seus pecados. Então, é por isso que você tem essa ideia de que vamos esperar até que aconteça um evento por ano e milhares de pessoas sejam batizadas, o que é como desvociar o batismo do propósito. Sim, sim. É por isso que dizem em Atos 2 que o batismo era uma demonstração pública de sua fé. Mas nas Escrituras você não vê isso. Não. É 1 Pedro 3, 21. É aquela resposta de uma boa consciência para com Deus, certo? Por sim. O batismo de ressurreição agora salva você. Por quê? Não a remoção da sujeira do seu corpo que suja a carne, mas seu apelo a Deus, certo? E é isso que é o batismo. É uma reação. É também uma reconstituição da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Saying, we pray you'd rise up out of these waters with a new nature and a new life. Well, so we have that in Romans 6. Right? Yeah. And so we can really work backwards in that text. Like if you look at Romans 6, first, if you look at verse 22 and 23, you have this idea. It says, but now having been set free from sin, you've become slaves of God, and you have your fruit to holiness, and the end, everlasting life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Now, if you look at verse 17 and 18, we're getting closer to the picture. But God be thanked that though you were slaves of sin, you did what? You obeyed from the heart that form of doctrine to which was delivered. And having been set free from sin, you became slaves of righteousness. And now, Paul, what is this? Well, let's look at the beginning whenever he starts this treatise. What did you obey? What did you obey? What did you obey that caused you to be set free from sin? Exactly. And so in verse 3 in this text, he says, do you not know? Here's the point, right? Here's the point, Romans. Do you not know that as many of us as are baptized where? Into Christ Jesus. We're baptized into his death. And there's a point to make here. So many people say that you need to ask the Lord into your heart.
But Paul says you need to get into the Lord, right? The denominational world says get Jesus to come into you. The Bible says go to Jesus, okay? And he goes, you're baptized into Christ, into his death. Verse 4, we were buried with him through baptism. And notice again, into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk, here it is, in newness of life. Yeah, I mean, it's crazy to me on one hand because this whole event is based around the premise that you're saved before you're baptized. So the whole event is based around the premise you already have this new life. Yeah. So, and it's like, I remember I think we were talking before. He's like mixing in things and getting things confused. It's not necessary. Like he's going in the right direction by saying that. Well, somewhat, right? And that point is biblical. Yeah, that's what I mean. That's what I mean. You're raised to walk a new life, but that's not what he's proclaiming. But that's not what they're actually practicing. Is that belief? I know. That's what I'm saying. It's like your words are contradicting what you're doing over here. Yeah. Like, but technically speaking, like that part is good. Yeah, like, the what he said is good. Yes, it's weird because he like doesn't believe it or practice it. Essentially, that's the weird part. Because like I mean, one of you guys was saying earlier about how you've been to baptism services where they say they baptize and they say like, you know, raised in newness of life. Yeah. And I see that and I'm like, and I remember one church I saw that and I got on their website. I was like, is this? You should on their website. They're like, no, baptism is a public sign. Right. Like you're saved by faith. I'm like, why would you say that then? Because it's like, you're